Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do SENGE. É um prazer estar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu vou falar justamente sobre os resultados aí que nós temos sobre a mudança do clima e as projeções para as próximas décadas. Eu não sei como é que eu passo aqui a apresentação, se tem um pointer aqui. Pois não. A palestra, as palestras proferidas anteriormente, elas demonstram exatamente o que é dito nessa frase que vem do último relatório do painel intergovernamental de mudança do clima, né? As mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas, estão intensificando e são sem precedentes em milhares de anos, como, por exemplo, demonstrou aqui o professor Jefferson Simões. Então, nós sabemos que essas mudanças vêm ocorrendo, né? Nós temos que olhar um pouco como é que funciona o clima. Mas aqui eu queria falar primeiro o seguinte. Ontem mesmo, para este evento, um jornalista aqui de Porto Alegre, ele iniciou uma entrevista comigo, dizendo assim, existe esse debate de que existe ou não mudança do clima, etc. Qual que é a sua opinião? Eu, na hora, eu já falei, primeiro que não deve existir esse debate se existe ou não mudança do clima, porque nós já estamos passando por uma mudança do clima, então esse debate, sinceramente, não faz nenhum sentido, né? Quem promove esse tipo de debate não conhece, de fato, como é que funciona o sistema climático, né? E, além disso, não é uma questão de opinião, como já foi aqui demonstrado na primeira palestra, principalmente, e também na segunda palestra, nós temos dados que demonstram que o clima está mudando. E, como tudo na natureza, se você promove uma ação, vai ter uma reação. Então, esse é um cuidado que tem que ter as pessoas quando vão buscar informações sobre o clima, e aqui é muito importante, porque nós estamos aqui reunidos, o SENGE, o CREA, ou seja, tem pessoas que trabalham em diversas aplicações, e elas têm que entender que a mudança do clima ela está ocorrendo já, não é algo que vai ocorrer lá para frente. E aqui, as pessoas que estão aqui falando são pessoas que têm propriedades para isso. Infelizmente, quando a gente vê o debate na imprensa, muitas vezes esse debate coleta informações de especialistas, mas também coleta informações de pseudo-especialistas. E é esse o grande problema. Nós vivemos numa era de muita falta de informação ou de fake news. Portanto, é muito importante buscar informações de fontes que são confiáveis. Esse é um problema muito sério, a mudança do clima, e nós temos que realmente lidar com isso. A engenharia tem que lidar com isso, a agronomia tem que lidar com isso. Não dá mais para a gente trabalhar com as séries da década de 60 na engenharia, por exemplo. Isso mudou. Como falou o professor Jefferson, não podemos mais se dar o luxo, se é que essa é a melhor expressão, de construir na costa. Nós temos observado diversos problemas. E, novamente, é uma reação a nossas ações. Muito bem. Para entender um pouco de clima, então, por isso que eu começo a minha apresentação falando exatamente dessa questão. Muita gente não conhece como é que funciona o sistema climático. Então, vamos lá, radiação solar, né? Cerca de 8 minutos para a radiação solar chegar ao planeta Terra. Vejam o que é o planeta Terra em relação ao sistema solar e ao Sol. O planeta Terra está aqui, né? É simplesmente um ponto em relação ao que é o Sol. A maior fonte de energia do planeta é a radiação solar, que faz movimentar os oceanos e a atmosfera, né? Aliás, a Terra não é plana, né? Porque se fosse, não teríamos a Antártica, como bem apresentou aqui o professor Jefferson Simões, e justamente por isso, né?
Justamente por isso é que nós temos esses movimentos na atmosfera. De novo, nós temos um excesso de energia na região tropical, provida pelo Sol, um déficit de energia das regiões de latitudes mais altas, e o sistema ele tenta equilibrar, né? E aí há transporte de energia, né, entre os polos e a região tropical e vice-versa, e aí isso movimenta os oceanos e movimenta a atmosfera. Muito bem. E o que é a atmosfera? Essa é uma pergunta que eu faço nas primeiras aulas que eu dou de climatologia, ou mesmo em palestras, principalmente em colégios, e as pessoas falam assim, é um conjunto de gases. É verdade? É um conjunto de gases, né? E não só gases, nós temos na atmosfera também água, por exemplo, nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas qual é o motivo da existência da atmosfera? Aí muita gente não sabe por quê, não sabe explicar. Aí eu falo assim, e por que, por exemplo, a Lua, que está aqui do nosso lado, não tem atmosfera e nós temos atmosfera? Aí é que complica, as pessoas não sabem explicar. E é um conceito básico que nós estudamos lá no colégio, lá atrás. A existência da atmosfera na Terra é simplesmente por conta da força gravitacional. Por isso que quanto mais próximo do nível do mar, mais densa é a atmosfera. Só que, para a questão de mudança do clima, o conceito mais importante, qual que é? A atmosfera da Terra, tá? A atmosfera da Terra, ela é uma camada de gases que envolve a Terra, é uma fina camada de gases, tá? Só que não chega gases do espaço para o planeta Terra, e nem sai gases do planeta Terra para o espaço. Ou seja, nós estamos essa camada, ela fica confinada entre o espaço e a superfície terrestre. E ela não tem nenhuma fronteira lateral. E a atmosfera da Terra é o quê? É um conjunto de gases. Opa, se é um conjunto de gases, é um fluido. Então, voltando lá ao conceito da física, é um fluido. Então, imagine o seguinte, imagine que nós tenhamos uma vasilha com água dentro, que é um fluido, e se nós colocarmos o dedo dentro da água, numa ponta da vasilha, o que vai acontecer? Vai gerar uma onda que vai se propagar e vai chegar do outro lado da vasilha. Não é isso? Né? Você perturbou o fluido em determinado ponto e ele gerou uma onda que se propagou. Como nós estamos aqui no planeta Terra, como nós não temos fronteiras, a não ser o espaço e a superfície, nós não temos nenhuma fronteira lateral, aí é que vem a questão mais importante da mudança do clima. Não importa a região do planeta, a perturbação que ela é promovida em determinado ponto do planeta, ela pode gerar propagação de ondas, e essas ondas vão modificar o clima em regiões remotas. Então é por isso que o professor Jefferson falou que a Antártica ela é tão importante quanto a Amazônia. O que está ocorrendo na China é tão importante quanto está ocorrendo nos Estados Unidos. Porque nós estamos num sistema fechado, único. A água que nós estamos bebendo aqui hoje, ela em algum momento ela vai passar pelo ciclo hidrológico, daqui a algumas semanas, eventualmente, um africano vai estar bebendo a mesma água que nós bebemos hoje. Então, nós estamos num sistema fechado. E, novamente, a mudança do clima significa o quê? Se você promove uma ação, você tem uma reação. Qual é o exemplo mais clássico de que nós estamos, e que muitos de vocês conhecem bem aqui no sul do Brasil, de que nós estamos num sistema fechado e que, se você promove uma perturbação em determinado ponto do planeta, isso modifica a circulação atmosférica? É exatamente esse daqui, o fenômeno El Niño. Tá? O fenômeno El Niño, o que é? O aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Ele ocorre em média de 2 a 7 anos, você tem um episódio El Niño. Mas quando ele ocorre, ou seja, quando ocorre o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, modifica o clima na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Oceania, na Ásia e na África. Modifica o clima em todo o planeta. Mas veja, o aquecimento ele ocorre nessa região. É por isso que, quando nós tratamos de mudança do clima, o tema é muito mais complexo do que muitas das pessoas imaginam. Porque não é só a questão do desmatamento, e eu não posso usar a palavra só, porque ela é muito significativa.
O desmatamento do cerrado da Amazônia, ele provoca mudança no clima, as emissões de gases de efeito estufa provocam mudança no clima, e muitas outras ações humanas provocam mudança no clima. E essas ações geram modificações no padrão da circulação atmosférica e promovem impactos remotos. Tá? Tanto é que é por isso que, quando a gente olha o sistema climático, eu digo que o sistema climático, você tem que ver o sistema como se fosse um relógio daqueles antigos, que quando você abre o relógio e você vê por dentro do relógio, você observa várias engrenagens, todas elas interconectadas. E o objetivo daquelas engrenagens todas interconectadas é movimentar os dois ponteiros e marcar a hora certa. Aqui é a mesma coisa, uma grande engrenagem, justamente, são os oceanos, o gelo em cima do oceano. Né? O gelo em cima do oceano, o gelo em geral, como já falou o professor Jefferson, é muitíssimo importante, porque ele muda totalmente o balanço de energia entre a superfície e a atmosfera. Porque antes, quando tinha gelo, você tinha a radiação solar chegando e praticamente toda ela sendo refletida para o espaço, porque é uma superfície branca. E agora, quando você derrete o gelo, você tem uma superfície escura, ou seja, uma parte significativa da radiação é absorvida. Né? Então, você muda totalmente o padrão de energia. Os oceanos, eles compõem uma engrenagem importantíssima. A bateria dos relógios, está aqui a radiação solar. Essa é a bateria. Veja que meu relógio não é tão antigo assim. Né? Os gases, né, e a questão do efeito estufa, que é um fenômeno natural, é que nós estamos intensificando o efeito estufa. As nuvens elas têm uma importância fundamental para o planeta Terra. Se você puder juntar todas as nuvens do planeta em qualquer momento, você vai ver que cerca de 50% do planeta está coberto por nuvens. Nuvens são compostas por gotículas de água, ou de vapor d'água, ou de gelo, dependendo da altitude da nuvem. Elas são boas refletoras de radiação solar e também são boas absorvedoras de radiação terrestre. Por quê? Por causa da água. Né? A água é um dos gases do efeito estufa, um dos mais eficientes, inclusive. A biosfera, e aqui a gente traduz pela vegetação, tem uma importância fundamental no planeta Terra, no ciclo do carbono, no ciclo da água. Né? Se a gente pega a árvore de uma floresta tropical, por exemplo, ela consegue retirar do solo e levar até a atmosfera por dia, dependendo da espécie, entre 300 e 500 litros d'água por dia na floresta tropical. Só pelo processo de retirada pelas raízes e evapotranspiração lá na folha. Então, isso tem um papel fundamental. Quando você retira a floresta, por exemplo, e coloca gramínea, você tinha lá árvores com profundidade de 6, 8, 10, 12, 16 metros de profundidade, você coloca gramínea com 1 metro de profundidade. Ou seja, você perde essa capacidade de buscar água em profundidade na superfície. Você diminui o fluxo de vapor d'água para a atmosfera. As montanhas também, né? Nós temos aqui os Andes. Se nós não tivéssemos os Andes, a América do Sul teria um clima muito semelhante à Austrália. Como é que é a Austrália? Você tem uma faixa muito fina de floresta tropical do lado leste, como aqui no Brasil, nós temos a floresta tropical do lado leste, e logo depois tem uma pequena cadeia de montanhas, depois deserto. Nós teríamos praticamente toda a América do Sul desértica, né, se nós não tivéssemos os Andes. Então, os Andes também têm um papel muito importante, e as montanhas têm um papel muito importante. Qual que é o grande problema aqui? É que nós estamos adicionando uma engrenagem aqui, que são as nossas influências humanas, e nós queremos que o relógio continue marcando a hora certa. É esse o grande problema. E não vai. Em alguns lugares o relógio vai se adiantar, e em outros lugares o relógio vai atrasar. Não dá para generalizar. Não dá. Esse é outro recado importante. Eu acho importantíssimo o que foi falado aqui do Rio Grande do Sul ter um plano para a mudança do clima. Mas você não pode falar assim, o de Porto Alegre vai ser o mesmo de sei lá, Gramado. Não é. Primeiro porque a gente está aqui do lado, né, de uma quantidade imensa de água que lá em Gramado é diferente. Então, a gente tem que realmente pensar como fazer esse tipo de ação. Muito bem.
muita gente falava de mudança do clima, e aí isso já diminuiu muito nos últimos anos, mas se a gente vai lá 40 anos atrás, 30 anos atrás, muita gente falava a mudança do clima é um processo natural, né? Mas, como já foi falado aqui, a quantidade de gases que nós estamos lançando na atmosfera não há precedentes no planeta Terra, né? Pelo menos nos últimos 800 ou até mais mil anos, né? E nós conhecemos bem quais são os processos da natureza que induzem a mudança do clima. Por exemplo, variações da luminosidade solar. O Sol ele vai variando a sua luminosidade, ou seja, a quantidade de radiação solar que chega ao planeta, mas isso na escala de bilhões de anos. Assim como a deriva dos continentes, que foi abordada agora na palestra anterior, isso também modifica o clima, né? As variações de parâmetros orbitais, o professor Jeff mostrou, a cada aproximadamente 100 mil anos, você tem uma era glacial e interglacial. Quando você joga aerossóis, né, qualquer tipo de poeira na atmosfera, você promove também mudanças no clima, né, mas numa escala muito menor. Erupções vulcânicas também, numa escala muito menor, e depende muito da erupção vulcânica. E outros fenômenos climáticos são todos naturais que podem induzir mudança no clima, e principalmente aqui nesses últimos mais regionais. Pois bem, o ponto é esse. O ponto é que vejam a concentração de gases como aumentou muito, sobretudo nos últimos 200 anos, 250 anos. E, sobretudo, na segunda metade do século XX e agora século XXI. Principalmente a partir da década de 1950. Então, a concentração de gás na atmosfera aumentou muito. E aí, se a gente vai mais longe ainda no tempo, e aí por isso é importante essas pesquisas que são feitas utilizando, por exemplo, testemunho de gelo, como já foi mostrado aqui, você vê que a concentração de gás ela aumentou demais, né? Em relação, por exemplo, aqui aos últimos... Aqui a gente está olhando desde os últimos 10 mil anos. E aí, como também já foi falado, a gente tem aqui a temperatura, e a gente sabe que o planeta ele sempre funcionou dentro de certos limites, pelo menos nos últimos 800 mil anos, né? E aí, o que acontece? Aí vem a ação humana. A cada hora, nós estamos aqui nesse auditório desde as 14 horas, né? Já nasceram aí quase 30 mil pessoas no mundo. Até a pandemia, mais ou menos metade disso falecia por hora. Ou seja, a cada hora você adiciona 5 mil seres humanos no planeta Terra. 4 milhões de toneladas de CO2 também são emitidos a cada hora pelas nossas atividades. 1.500 hectares de floresta são derrubados a cada hora. 1,7 milhões de quilos de nitrogênio são adicionados em processos principalmente associados a fertilizantes. E aqui vem um estudo que eu sempre gosto de frisar, obviamente vocês não vão conseguir ler, mas todos os gráficos aqui são de 1750 até o ano 2000, esse foi um estudo publicado em 2004, ele mostra exatamente o comportamento que ocorreu dos seres humanos desde a Revolução Industrial. Então, o que acontece? A população aumentou bastante, né? Ao mesmo tempo, as descargas de rios, o uso da água, consumo de fertilizante, população urbana, consumo de papel. E aqui, não é nenhuma crítica e nem um elogio, mas é interessante, esse aqui é o número de restaurantes McDonald's. Tá? Mas por que ele colocou isso? É justamente por conta dessa mudança de hábito que vem ocorrendo, principalmente nessa última metade de séculos, desde metade do século, da década de 1960, principalmente. Se você, hoje em dia, ainda mais nosso dia cada vez mais corrido, é muito mais fácil, em geral, você é o fast food, e você vai lá e você consome um alimento, e que vem numa embalagem, com um refrigerante que vem numa embalagem, o canudo na outra embalagem, tudo dentro de um saco, e você em 10, 15 minutos consome aquilo e lixo. Só que para produzir tudo aquilo, você precisou de petróleo, você precisou de árvores.
Eu, certa vez, por exemplo, dei uma palestra na Petrobras em Belo Horizonte e eu fiquei espantado deles bombearem petróleo da Bacia de Campos até Belo Horizonte. Eu falo, como é possível isso? É porque é economicamente viável. E aí, quando você olha à sua volta, tudo que a gente está vendo aqui, tudo que nós estamos usando, depende da cadeia do petróleo. E é justamente as emissões de gases derivados de combustíveis fósseis que mais são despejados na atmosfera e que intensificam exatamente o efeito estufa. Então, por quê? Foi a decisão tomada lá atrás. Obviamente que, se nós voltarmos a, por exemplo, a 100 anos atrás, né, uma pessoa de 50 anos ela tinha um aspecto de 70 anos ou mais. Hoje, nós temos uma condição de vida, de conforto, muito maior do que quem vivia há 100 anos atrás. Mas o custo disso qual que é? Nós usamos muita energia. Até aí, ok. Mas o problema é o padrão de consumo. Padrão de consumo. Porque nós somos estimulados a trocar o nosso carro, a trocar o nosso celular, a trocar o nosso tênis a todo o momento. E aqui, esse estudo mostra exatamente isso. Nós estamos pressionando demais os recursos naturais por conta dessa mudança do nosso comportamento. Com a população que está se adicionando a cada hora de pelo menos 5 mil pessoas que quer adquirir o estilo de vida dos norte-americanos. Então, este é um problema que tem que ser atacado. Os prejuízos estão aqui do lado. Então, o aumento do CO2, dos gases na atmosfera, né, o ozônio, as grandes enchentes, problemas em ecossistemas, em estruturas costeiras, biodiversidade, perda de biodiversidade, etc. Então, essa reflexão tem que ser realmente feita por todos nós. Consequência disso, aumento da temperatura. Essa figura aqui é a tendência da temperatura de 1901 a 2012 a partir de termômetros das estações meteorológicas. É por isso que aqui no centro do Brasil você não tem o dado. Você não tem estação tão longeva nessa região. Mas vejam em alguma região do planeta, ou pelo menos na região tropical, se está havendo algum resfriamento. Não, a tendência é sempre de aquecimento, né? Na América do Sul, o aquecimento é bastante pronunciado. E eu sempre digo o seguinte, o maior problema da mudança do clima para a região tropical é justamente o aumento da temperatura. Porque o aumento da temperatura ele modifica totalmente o ciclo hidrológico, eu vou explicar daqui a pouco isso para vocês. Então, aqui também a tendência de 2006 a 2015, né, a média anual, a média do verão, a média do inverno, a gente vê claramente esse aumento da temperatura. Aqui, com diversas fontes de dados, por estações do ano, a gente também consegue ver esse aumento da temperatura. Aqui na chuva, o professor Jefferson já mostrou o aumento da chuva no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Isso são dados observados, tá? Não são modelos. A gente sabe que está aumentando o volume de chuvas e está mudando também a característica das chuvas nessa região, porque não é só o volume, é a forma também como a chuva cai. Tá? E aí a gente se depara com cada vez mais desastres, e infelizmente não deu tempo de colocar agora o último, né, do final da semana passada. Muito bem. Por que isso ocorre? Por que o aumento da temperatura ele é tão importante para modificar o ciclo hidrológico? E aqui a figura, eu sempre gosto de gastar um pouco de tempo com essa figura, novamente. Quando a gente trata de mudança do clima, tem que ter esse tipo de conhecimento para falar, né? Então, se a gente pegar aqui na atmosfera uma curva de temperatura versus vapor d'água na atmosfera, para você ter, se você tiver 20 graus Celsius na atmosfera, para saturar a atmosfera, você vai ter que ter uma quantidade de água, de vapor d'água da ordem de 17 gramas por metro cúbico, aí você consegue saturar a atmosfera. O problema é o seguinte, se você aumenta um grau, como essa curva é exponencial, você tem que aumentar muito mais a quantidade de vapor d'água para saturar a atmosfera. Não é uma relação linear. E qual é o problema? Então, vamos lá olhar num dia, imaginando um dia que não tem nenhuma frente fria passando em cima da gente, tá? Como é que é o ritmo da temperatura e da umidade num dia comum, sem nenhum fenômeno meteorológico em cima de nós?
Então, nós temos aqui a temperatura, né? Aqui os horários do dia, normalmente o mínimo da temperatura por volta das 6 da manhã, o máximo, depende muito da latitude, em torno de 14, 15 horas da tarde, né? E aí, quando a gente olha a umidade relativa, é exatamente o contrário. Quando a gente tem o mínimo da temperatura, você tem o máximo da umidade relativa. Quando você tem o máximo da temperatura, o mínimo da umidade relativa. Significa que, neste horário aqui, às 3 da tarde, para eu saturar a atmosfera, eu vou ter que jogar muito mais vapor d'água na atmosfera do que neste horário. Tá certo? Você tem que ter muito mais vapor d'água disponível para você realmente saturar a atmosfera. Como é que isso se traduz em mudança do clima? Tá? Então, vamos lá. Aí, aquela história, a faca de dois gumes. Tá? Quando a gente olha para a atmosfera, imagina uma região seca. É fácil de imaginar o semiárido nordestino. Tá? Uma região seca. O aumento da temperatura naquela região, como eu já falei, você tem que aumenta a capacidade da atmosfera de reter água, só que você não tem água disponível para evaporar. Portanto, você nunca vai conseguir saturar, ou se consegue saturar, o processo fica cada vez menos eficiente, porque você não tem fonte de vapor disponível no solo para evaporar. Qual é a consequência disso? O aumento da temperatura numa região seca, como, por exemplo, o semiárido nordestino, se traduz em mais seca. Então, a tendência daquela região é se tornar mais e mais seca com o aumento da temperatura. Por outro lado, se você está em uma região úmida, o aumento da temperatura faz com que haja, de fato, mais evaporação. Essa evaporação faz com que, com uma temperatura mais alta, você tem mais energia no sistema, as nuvens ficam mais profundas, nuvens mais profundas provocam chuvas mais intensas e, por vezes, mais volumosas. E aí você fica muito mais suscetível a enchentes e inundações. Então, assim, qual é o caso do sul do Brasil? Nós temos fontes de vapor d'água, nós temos o Oceano Atlântico aqui do lado, e não é nenhuma surpresa essa figura que nós vimos aqui anteriormente, que também foi mostrada pelo professor Jefferson, de que o volume das chuvas está aumentando nessa região e está diminuindo nessa região. Não é nenhuma surpresa para nós, porque fisicamente não é difícil de explicar, justamente porque está havendo aumento da temperatura, e como já foi mostrado aqui, em toda a América do Sul, principalmente na região central do Brasil. E aí isso modifica o padrão de chuvas. Daqui a cidade de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo, até a década de 1950, você não tinha chuva de 50 milímetros por dia. Eram praticamente inexistentes. Você tem hoje de 2 a 5 vezes na cidade de São Paulo. São José dos Campos, por exemplo, a gente tinha 23 casos de chuva intensa por ano, que é a sede do INPE, da década de 70 até 85, depois 45 casos. Dobrou o número de casos de chuvas intensas e o volume, nesse caso, é o mesmo, diferente do sul. No sul, o volume também está aumentando. E aí, qual que é o problema? Chuva intensa, ela, quando cai no solo, ela infiltra menos, ela escoa mais. Se ela escoa mais, enchente, inundação, escorregamento de encosta. Então, de novo, senhores e senhoras, não dá mais para fazer o mesmo tipo de manejo de solo que nós fazíamos há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Não dá mais para pensar na construção de barragens considerando as médias climatológicas da década de 60, que é o que é, em geral, utilizado no Brasil. Isso tem que ser revisto por vocês. Mudou totalmente. E o pior, essa daqui, eu peguei aqui na região central do Rio Grande do Sul, todas as figuras vão de 81 até agora 2023. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Isso daqui é anomalia de precipitação. Nós sabemos muito bem, nos últimos anos as chuvas ficaram abaixo da média no Rio Grande do Sul. Tá? Mas o que essa figura está me mostrando aí? Vamos ver se alguém consegue me dizer qual é a principal mensagem dessa figura. Isso é chuva observada, tá? E aqui as anomalias estão em milímetros. Vocês percebem que todas as barras, elas estão longe da linha do zero? Vocês percebem isso?
Vocês veem que somente em um ou outro ano, vocês veem, né, essas barras próximo do zero, ou seja, quando está próximo do zero, significa estar próximo da média climatológica. O que essa figura está mostrando para mim? Que há décadas, no Rio Grande do Sul, os eventos extremos estão recorrentes. A chuva não está acompanhando a média. Ou chove demais, ou chove de menos. Vocês percebem isso em qualquer que seja a estação do ano. Então, nós temos que lidar com isso. A mensagem está clara aqui. Os dados estão mostrando. Nós estamos olhando aqui 40 anos de dados. Então, alguma coisa tem que ser feita. Por isso que eu falei, não dá mais para trabalhar com a média da década de 60 ou da década de 70. Porque a variabilidade climática é muito grande. Muito bem, falando das projeções. Para falar das projeções, obviamente, os modelos evoluíram muito ao longo dos últimos anos, né? Das últimas décadas, principalmente dos últimos anos. Mas quando a gente olha uma projeção, não basta você olhar uma figura de projeção, como algumas pessoas fazem, e falar assim, olha, vai chover muito no Rio Grande do Sul nos próximos anos, porque esse modelo está indicando. Não, você tem que saber interpretar aquela figura. Primeiro tem que ter esse conhecimento que eu falei da física, do porquê que está mudando, e qual deve ser a direção em função, por exemplo, do aumento da temperatura, né? Obviamente, esses modelos evoluíram, como eu já falei bastante, né? Eles consideram diversos elementos. E o importante, quando a gente olha para os próximos anos e décadas, nós não estamos fazendo previsões. Previsões nós fazemos para as próximas horas, próximos dias, até a próxima estação. Para olhar para os próximos anos e décadas, nós fazemos projeções. Por que projeção? Porque ela depende de algumas premissas. E aí, mudança do clima, uma premissa qual que é? A humanidade, por exemplo, nós sabemos que a quantidade de gases na atmosfera que provocam a intensificação do efeito estufa, ela é uma das variáveis muito importantes para a mudança do clima, não é? Quem é que me diz se a humanidade, de agora em diante, vai cada vez mais utilizar menos petróleo e vai cada vez mais utilizar fontes de energias renováveis? Nós não sabemos quando essa decisão vai ocorrer. Eventualmente, podem ocorrer outras pandemias e a cadeia do petróleo continua aí forte nas próximas décadas. Se a cadeia do petróleo continuar sendo a principal fonte de energia, significa mais gases na atmosfera. Dado esse cenário, você vai ter uma concentração maior de gases, aí sim você dá esse cenário para os modelos climáticos e fala assim, dado esse cenário, qual é a resposta no clima? Por isso que nós falamos de projeção. Não, vamos pensar num outro cenário. A partir de amanhã, 21 de junho de 2023, ninguém mais no planeta Terra vai utilizar petróleo ou combustível de origem fóssil. Um cenário bastante hipotético. Você fornece esse cenário para o modelo, vai mudar totalmente a taxa de emissões de gases de efeito estufa e o modelo calcula quais seriam os impactos no clima, e é assim que são construídos, é por isso que são chamadas de projeções, são caminhos, possíveis caminhos, e quais são os impactos que esses caminhos levariam para o clima. Tá? Por isso que você tem que levar em consideração cenários socioeconômicos, como é que vai crescer a população, PIB, energia, indústria, transporte, agricultura, etc. Dado esses cenários, você tem os cenários de emissões, né? Esses cenários de emissões eles são utilizados para calcular as concentrações atmosféricas e que são utilizados pelos modelos para calcular os impactos na precipitação, na temperatura, etc. E esses resultados são utilizados nos estudos de vulnerabilidades, impactos e adaptações. É assim que funciona. Por isso que a gente, quando fala, são cenários e são projeções, são possibilidades, para que a gente entenda quais são os possíveis caminhos. Por isso que é importante o Rio Grande do Sul fazer realmente uma ação nesse sentido. Obviamente que nós testamos esses modelos para o passado, né?
testamos para todas as regiões do planeta, eles têm que funcionar bem nas últimas décadas, pelo menos, para daí a gente projetar para o futuro. E aí, os modelos projetam o quê? No futuro, no melhor dos cenários, até o final do século XXI, em torno de 3,7 graus Celsius, no pior dos cenários, no melhor dos cenários, 1 grau Celsius. Mas aí vem outra pergunta. O que é que significa aumento de 1 grau Celsius para a atividade de vocês? Para um agrônomo, por exemplo, que lida com soja ou com milho, o que significa aumentar 1 grau Celsius? Ou o que significa aumentar 3,7 graus Celsius? Será que vai sustentar o cultivo como ele é manejado nos dias atuais? Então, são perguntas que têm que ser respondidas. Né? Ainda mais com a mudança do ciclo hidrológico. Né? Muito bem. E aqui em forma de mapa. Então, principalmente a partir do último relatório do IPCC, aqui, se a temperatura média global aumentar 1,5 graus Celsius, aqui 2 graus Celsius e aqui 4 graus Celsius, quais são os impactos na temperatura? Qualquer que seja o cenário, veja que na América do Sul a gente vê a continuidade do aumento da temperatura na América do Sul. Então, isso é algo que não vai ser revertido. Nós vamos ter que conviver com isso ao longo das próximas décadas. Aumento da temperatura. E, em relação à precipitação, de novo, 1 grau e meio, 2 graus e 4 graus. No sul do Brasil, continua o aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Em média, aumenta o volume de chuvas no sul do Brasil. Mas, novamente, não é só o volume, é a forma como a chuva cai também. Isso é muito importante. Chuvas intensas, elas começam a se tornar cada vez mais frequentes. Aqui, importantíssimo, essa aqui é a umidade do solo. Veja que aumenta o volume de chuva. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina também aumenta a umidade do solo, mas em boa parte do Brasil diminui a umidade do solo. E isso é um problema sério, principalmente na região maior produtora de grãos do Brasil, que é a região central do Brasil. Então, há essa tendência de diminuição da umidade do solo na região mais produtora. Aqui um zoom, só mostrando aqui a temperatura, para 1 grau e meio, 2 graus e 4 graus, a precipitação. Aqui chuvas intensas, então, novamente, olha só, como aumenta o número de casos de chuvas intensas, e o Rio Grande do Sul não está fora disso, e também o número de dias secos consecutivos, também. Qual é a mensagem aqui? Nós temos que cada vez mais conviver com os eventos extremos. Eu vi que tem gente da Defesa Civil aqui. Se nada for feito, não vai ter como a Defesa Civil trabalhar. Porque eles vão trabalhar só para atender, ou como a gente fala, apagar incêndio. Se a gente sabe que os extremos estão mudando, nós temos que ter um plano de retirada de pessoas que moram em regiões propícias a alagamento, regiões de encostas e ocupações irregulares, ocupações próximas de zonas costeiras. Você tem que ter um plano sério para fazer isso. E eu não vejo isso acontecer, infelizmente. Nós também, no INPE, fazemos projeções, né? Nós temos projeções regionais, um modelo calibrado para as condições da América do Sul, né? E o cenário lá, que eu coloquei 2041, 2070, na anomalia de precipitação, não é diferente dos cenários globais. Então, aumento do volume de precipitação no sul do Brasil. Bom, a principal mensagem aqui da minha apresentação é exatamente essa. A ação e a reação. A temperatura está aumentando. Aumentando a temperatura, modifica o ciclo hidrológico. Na região tropical, a principal consequência é aumento dos eventos extremos. Então, nós temos que conviver, por isso que é importante, como já foi falado aqui, mitigação e adaptação, porque há um aumento na frequência ou intensidade de eventos meteorológicos extremos, ondas de calor, tempestades severas, inundações de enxurradas, vendavais e secas prolongadas. Então, isso nós temos que conviver. Em tese, eu acabaria minha apresentação aqui, mas, em função do tema e do momento, e como eu estou no Rio Grande do Sul, eu vou pedir mais 2 minutos da atenção dos senhores e senhoras para falar do fenômeno El Niño, que, de certa forma, é um fenômeno natural, tá? Que pode ser intensificado pela mudança do clima, mas eu me senti na obrigação de mostrar isso para os senhores pelo seguinte.
Nós temos aqui o Oceano Pacífico, aqui está a América do Sul. Esses dados aqui são da média de 14 de maio a 10 de junho de 2023, ou seja, de praticamente metade do mês passado e metade desse mês. Nós já estamos observando esse aumento da temperatura média no Pacífico. Então, nós estamos já iniciando um El Niño. Nós passamos os últimos 3 anos com a condição de Laninha, estamos em El Niño. Mas por que eu me sentindo preocupado e realmente achei importante mostrar isso para vocês? Não é por essa figura, mas é por essa figura aqui, né? Isso daqui são as semanas que vão de 18 de abril até 7 de junho. Aqui é todo o Oceano Pacífico em profundidade, até 300 metros de profundidade. Tá? Aqui está a costa da América do Sul. Aqui está a região central, a linha de data internacional. Aqui está o Pacífico Oeste. E o que chama a atenção é que há um aquecimento do oceano muito intenso em subsuperfície. E isso tem acendido uma luz amarela para todos nós. Muitos de vocês devem ter ouvido falar na imprensa que está vindo aí um mega El Niño, mas de fato ele já começa como pelo menos moderado. Tá? E o Rio Grande do Sul é um estado que, em geral, sofre os impactos do fenômeno El Niño, né? A probabilidade de continuarmos com o El Niño ao longo dos próximos meses, até o começo do ano que vem, é mais de 90%, ou seja, nós já estamos no El Niño, de fato, que vai se intensificar ao longo das próximas semanas. E aí, quais são as consequências desse fenômeno? E aí, a partir dos dados históricos, tá? Nós olhamos aqui, para outubro, novembro, dezembro, qual a probabilidade da precipitação ficar abaixo da média, em torno da média ou acima da média, a partir de dados compilados em anos de El Niño de 1950 a 2002. Então, veja o que acontece em outubro, novembro e dezembro. Aumento do volume de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, nós devemos conviver com isso nesse próximo semestre, com aumento do volume de chuvas e aumento da temperatura. Tá? Esse é o principal sinal. Depois, quando vira o ano, ainda continua a maior probabilidade de chuvas no sul do Brasil, mas principalmente nesse período agora, outubro, novembro e dezembro, há essa maior probabilidade da ocorrência de chuvas acima da média. E também aumento de chuvas, de eventos extremos de chuva. Então, eu quis deixar esse recado, porque o momento eu acho que é propício. Há pessoas na imprensa fazendo muito alarde, é mais um El Niño moderado, que pode se tornar forte, não é nada de Godzilla, como muitas pessoas estão falando. Novamente, nós temos que conviver, porque os impactos vão ocorrer ao longo dos próximos meses. Então, é isso. Em suma, nós devemos utilizar os recursos naturais do nosso planeta de modo mais inteligente, e eu agradeço aí pela atenção de todos. Obrigado.